Setembro talvez seja o mês mais foda de ser preto no Rio Grande do Sul, em especial se você é um preto consciente, porque é em setembro que se celebra pelo estado inteiro a tal da Guerra dos Farrapos, que tem gente que tem a petulância de chamar de revolução. Para quem não é do Rio Grande do Sul e acompanha a gente, a Guerra dos Farrapos foi uma guerra que aconteceu aqui no nosso estado no século XIX. E aí, se eu errar as referências históricas, depois eu faço as correções, né? Porque eu não sou historiadora, enfim, sou uma mulher preta que tem ojeriza desse dia 20 de setembro e dessa coisa de Guerra dos Farrapos. Mas foi isso, foi uma guerra que aconteceu no século XIX, que foi desencadeada pelo aumento do valor do charque, que é um produto parecido com carne de sol, que aqui no Rio Grande do Sul era produzido em especial em Rio Grande, em Pelotas, em locais chamados charqueadas por mão de obra de quem? Dos pretos escravizados. A suba do preço do charque desencadeou essa guerra, fazendo com que os charqueadores, enfim, os grandes latifundiários da época propusessem a República Rio-Grandense. Isso em linhas bem gerais. Mas o que eu quero falar com vocês hoje aqui não é nem sobre o histórico dessa guerra. Posso depois colocar uns links aí no canal para vocês entenderem melhor como isso funcionou. Mas quero falar sobre o que ela significa na atualidade, nos dias de hoje. O ano é 2016 e a gente continua no Rio Grande do Sul celebrando um massacre de negros e negras, celebrando uma guerra que foi perdida e uma guerra onde se eliminou contingentes enormes de escravizados, de negros escravizados. Esses negros escravizados, os lanceiros negros, eles eram recrutados para lutar nessa Guerra dos Farrapos em troca da sua liberdade. Para vocês terem uma ideia, as pessoas brancas, né, os filhos dos grandes senhores de escravos, dos grandes charqueadores, eles podiam inclusive trocar a sua ida para os plantéis de guerra pela de um escravizado. E os escravizados, quando eram recrutados, eles ganhavam essa promessa de liberdade, que óbvio nunca acontecia. A Guerra dos Farrapos terminou em 1835 e a pauta abolicionista nunca foi refletida pelas pessoas que protagonizaram essa história. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado parte disso numa minissérie que passou há um tempo na Globo chamada Casa das Sete Mulheres. Há uma romantização do que foi a Guerra dos Farrapos e do que foram os lanceiros negros. Bento não era um abolicionista, Neto não era um abolicionista, e eu não preciso nem falar de Davi Canabarro, que foi a pessoa responsável por entregar os lanceiros negros no que ficou conhecido como o Massacre de Porongos. Nesse massacre, hoje a gente tem fundamento histórico, né, para comprovar isso. Esse massacre foi um acerto da República Rio-Grandense com o Império, né, com o Brasil Império, para que se eliminassem os negros e assim ficasse mais fácil o Rio Grande do Sul, que já tinha perdido a guerra, que já estava derrotado, já é isso, a gente comemora uma guerra que nós perdemos, com 10 anos lutando uma guerra perdida, e as pessoas hoje em 2016 celebram como se fosse o grande momento da história do Rio Grande do Sul, como se fosse o que faz o gaúcho ser gaúcho, eliminando todas as evidências da existência da população preta nesse estado. Diferente dos outros soldados farroupilhas, os lanceiros lutavam em pé, eles não lutavam a cavalo como aparece nos filmes, e eles não tinham direito a armas de fogo e a espadas, lutavam com lanças de madeira e por isso ficaram, né, reconhecidos com esse nome, com armas bem rudimentares. Eram a bala de canhão, a linha de frente dos plantéis de guerra e, portanto, eram os que primeiro eram massacrados. Há registros
de que os homens brancos desertavam em meio às lutas farroupilhas, mas os negros permaneciam não pela luta pela República Rio-Grandense, permaneciam pela promessa de liberdade, lutavam pela sua liberdade, uma guerra que não era deles. Nós hoje no Rio Grande do Sul, o movimento negro tem questionado muito as tradições gaúchas, tradições que eliminam a existência do negro, que eliminam as subjetividades desse povo num estado que durante o setembro inteiro a gente se obriga a ouvir que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sem virtude foram aqueles que prometeram a liberdade para os povos escravizados e que não deram. Sem virtude foram aqueles que recrutaram os sonhos de liberdade destes corpos negros e que com esse sonho de liberdade eliminaram centenas de milhares de negros e negras. Essas pessoas são as que não têm virtude. E o hino do nosso estado diz que os negros é que não tinham virtude. O hino do nosso estado diz que a aurora precursora, o farol da liberdade, foi o 20 de setembro. O farol da liberdade, para nós, é o 20 de novembro. O meu 20 é outro. A falácia da democracia racial no Rio Grande do Sul tem muito a ver com essa guerra. Muito a ver com a ideia que foi vendida de que os soldados, os guerreiros farroupilhas lutavam lado a lado com os negros. Isso é uma mentira. Os negros não comiam, não lutavam, não marchavam, não dormiam junto com os brancos. Os negros lanceiros eram completamente apartados, inclusive dos plantéis de guerra, e nunca se teve um comandante, um general que fosse lanceiro. Os lanceiros eram comandados pelos seus escravizadores e lutavam pela sua liberdade com a linha de frente com os seus escravizadores. Essa romantização é o que faz com que se mantenham tradições ridículas, como é a tradição do Parque do Harmonia, como é a tradição do 20 de setembro. A gente precisa conhecer a nossa história, conhecer a história do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que eu vou apanhar nesse vídeo, tenho certeza que vai ter um monte de gente dizendo que é a nossa cultura, churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Falta trazer para essa cultura elementos de resistência, elementos de moral, elementos de equidade, elementos de uma moral que seja uma moral possível de estabelecer equidade entre os sujeitos. A cultura do Rio Grande do Sul talvez seja a cultura mais excludente, mais racista, mais machista, em que a gente perpetua num mês inteiro como se fosse a grande coisa que nós temos a dar do Rio Grande do Sul para o mundo. Nós temos muito mais o que dar, nós temos muito mais o que fazer. Ressignificar essa história é algo que nós precisamos urgentemente pensar. Quando um negro, hoje, em 2016, se nega a levantar para o hino do Rio Grande do Sul, ele se nega a levantar para uma história de massacre. Nós seguiremos sentados cotidianamente enquanto não for revista a história dos negros e negras gaúchos.